A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia você, bom dia você que está no chat ao vivo, bom dia você que vai chegar no canal Pastora Adriana Clarice. Nesse dia Deus escolheu para ser o último bom dia. A Pastora Adriana Clarice está aparecendo, mas não vai ser para sempre. Vai ser por um momento propício a qual Deus chamou, para que você reflita e ouça no canal todas as revelações e busque o melhor de Deus para você. Deus fez uma obra em minha vida, permitiu eu passar por várias situações e hoje eu repudio tudo aquilo que possa me trazer longe do Senhor, não a presença dEle, porque a presença dEle é a melhor coisa que existe. Não é quem está fazendo, não é como está fazendo, é Jesus Cristo que está conosco. É a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, um amor tão infinito e bondoso. Quando Deus nos chama, a gente diz pronto, mas começam as lutas para que Deus possa limpar nosso coração. Bom dia, sejam bem-vindos. Perdão aí pelo atraso, porque outras coisas urgentes precisavam ser resolvidas, ditas, faladas, estabelecidas por teste que Deus hoje começou. Porque Deus dá uma ordenança e ela é como um teste para nós. E nós buscamos do Senhor o melhor. E entendemos a bondade do Deus Altíssimo, soberano Deus, o Eterno Pai, que entende todas as coisas e me faz mudar todas elas em tempo específico. Mas muitas pessoas se apegam na funcionalidade, mas não se apegam ao Senhor. Muitas pessoas estão fazendo na funcionalidade, mas não entendeu um Deus tão poderoso. Eu estou aqui para declarar pelo meu testemunho, pelo meu chamado em Cristo. A pastora Adriana Clarice me dada pelo próprio Deus, para esclarecer Adriano, o mar negro, o mar vermelho, antes de Cristo, depois de Cristo, e entender todos os chamados de Deus para com a minha vida. Deus me fez passar, vai me fazer passar, está me fazendo passar, mas com toda a paz que existe em meu coração, para a verdade, para que ela triunfe no nome de Jesus Cristo, e a graça de Deus seja tão abundante que as pessoas vejam a graça em nossa vida. Nós temos um posicionamento, estamos para escolher, e quando Deus faz a gente escolher algo grande demais, porque estar na presença de Deus é algo que irradia sobre a minha vida, e tenho eu escolhido aqueles que vão continuamente estar sendo irradiados, aqueles que decidiram deixar o pecado, aqueles que decidiram deixar aquilo que é vã, vaidade, para viver a bondade de um Deus poderoso e maravilhoso. Quando nós estamos em Cristo, não queremos nada que se vingue, nada que se quebre, porque há pessoas que dizem nem para mim, nem para você. Nada disso, na minha vida não acontece assim, porque eu escolhi Jesus, tudo para Cristo, em todo lugar, em todo momento. E oro que você venha ser visitada em nome de Jesus, passe pelos processos, ciclos, os testes para estabelecimento. Mas eu digo logo, muito difícil será para aqueles que continuam fazendo, endurecidos o coração e avançando contra alguém que Deus não mandou avançar. Começa uma luta no céu e na terra, mas Deus já triunfou em mim, para mim, através de mim. Por quê? Para que Deus está me usando para te dizer isso? Toda vez que você se levanta contra um santo, a qual Deus já abençoou em salvação, porque a maior bênção, antes de todas as coisas que existem aqui na terra, é a salvação. A salvação eterna, para sempre, e que Deus, na sua grande misericórdia, faz acontecer. Eu peço a Deus agora que te visite e aquebrante o teu coração. Porque se você não aquebrantar, Ele vai aquebrantar. Se você não fazer, Ele vai fazer. Se você não escutar, Ele vai fazer você escutar. Se Ele tem um plano na sua vida, e se Ele quer que você venha encontrar com Cristo a salvação, bendito, o verbo que se fez carne, o Deus vivo, o glorioso, Ele vai permitir os ajustes, porque vai vir do seu coração. Os ajustes faz com que a gente, todo tempo, a palavra de Deus se conserte. A palavra de Deus diz que ia-se a Jerusalém uma vez por ano só. E levava o sacrifício, o povo voltava abençoado. Jesus foi com seus pais, e lá ele encontrou a casa do Senhor, a sinagoga, e lá ele ensinava os que estavam lá, todos aqueles que eram investidos de poder. E durante o tempo da viagem de volta, a mãe sentiu falta e o pai também começou a procurar entre os parentes. Presta atenção, começou a procurar ele entre os parentes e não encontrou. E voltaram a Jerusalém, e depois de 3 dias encontraram no templo ensinando. Aqueles que diziam ensinar, porque Jesus é muito mais, a sublimidade de Jesus é mais do que a lei que eles estavam ensinando.
Que o Senhor Jesus te visite agora, nesse instante, que você possa fazer os consertos. Que Deus te conceda, porque na verdade não é nós que consertamos, não é nós que nos arrependemos, é Deus vem em nosso coração, coração contrito, arrependido e humilde, para entender que as coisas que um dia foram dadas podem ser tiradas e dadas e crescidas às outras pessoas, porque o que a gente recebeu, outras pessoas merecem e querem receber, não merecem. É porque Deus é bondoso e Ele vai ensinar toda a terra. Antes de Jesus vir, Ele vai resgatar os seus escolhidos, os seus ungidos. Para quê? Para que a diferença do louvor de Deus no nosso coração seja para a glória de Deus entre as nações, em todo lugar. Há um tempo difícil no Brasil, há um tempo que muitas coisas estão acontecendo e há um tempo também que Deus está manifestando o seu povo, o posicionamento. O posicionamento de um povo que decidiu servir ao Senhor verdadeiramente, que decidiu deixar as outras coisas, assim como Jerusalém começou a ter amantes. E assim como ele, ao ter amante, deixou de ser a esposa de Jesus, a esposa de Deus Altíssimo. E assim eles sofreram penalidade, porque Deus levantou Nabucodonosor para tratar com eles. Hoje é dia de posicionamento, é dia de escolha. Se você vai verdadeiramente servir a casa do Senhor, não com metade, mas com interesse. Não de qualquer forma, mas com interesse. E devolver aquilo que é do santo. A honra, a glória, a majestade. Entender que o que foi te tirado pode ser te devolvido. Se você passar pelos testes. Teste de fidelidade. Não tem como estar na casa do Senhor ao lado do santo, se não tiver fidelidade e santidade ao coração. A ira pode destruir. Um dia eu vi quase um jovem matando o próprio pai por causa da ira e da fúria, porque ele não aceitava aquilo que estava acontecendo e era processo. E eu dizia, é processo, meu filho, e eles não acreditavam. Eu dizia, Deus vai trazer não só uma geladeira, mas vai trazer duas, quer dizer, vai trazer pessoas, vidas, corações, almas, pelo trabalho, por aquilo que nós fazemos, pelo empenho a Deus, primeiro, porque o trabalho é nada sem Deus. E ele não acreditava porque a situação do momento, naquele dia o que estava acontecendo era tão inaceitável para o coração dele, que o ódio entrou no coração dele. A raiva entrou no coração dele, ele queria resolver por suas mãos. E naquele dia, se não fosse o meu clamor a Deus, nós teríamos destruído, ele teria destruído tanto a minha liberdade em Cristo, com o ministério a qual hoje eu estou. Porque naquele momento de fúria, ele queria resolver as coisas da forma dele. Hoje Deus está dando a oportunidade do arrependimento, para a gente aguardar em Deus, porque Deus permite coisas que muitas vezes vai causar iras em alguns, a inaceitação em outros, mas Deus me deu uma vida em liberdade, para escolher, e deu uma casa, para não mais viver azarante e nem mesmo sob a ditadura de pessoas que pensam ter feito na perfeição e na verdade não fizeram. Eles não fizeram do jeito que tinha para fazer e eles muitas vezes ficam bravos com aqueles que decidiram fazer. Lembra-se de Caim, em Gênesis 4? Ele mudou a feição, e ao mudar a feição, porque ele poderia levar a Deus não só a oferta de gordura, mas também a premissa. Ele não levou a premissa. Tem gente não levando a premissa, está irado com quem está levando e entregando a premissa. Mas hoje Deus te dá liberdade para escolher a entregar a premissa. Aquele jovem, naquele momento, ele não aceitou a situação, porque antes estava tudo guardado debaixo do tapete. Estava tudo escondido, e quando Deus começa a pôr a luz, em toda a escuridão está no nosso coração, a vergonha vai chegar se a gente começar a esforçar para não fazer a vontade de Deus. Mas muito antes do que a vergonha, vai vir a liberdade de escolha pelo livre-arbítrio de fazer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo ao meu próximo e assim receber. Toda a injustiça já foi condenada por Jesus na cruz do Calvário. Aos servos do Deus Altíssimo, nós somos livres para não mais a praticar. Poucas pessoas, na verdade, uma multidão vai ouvir essa palavra. Mas muitos não vão querer pelo título, muitos não vão querer porque vão fazer ideia de si mesmo, mas milhares vão encontrar porque é algo guardado, é um tesouro que vem do céu que Deus pôs no meu coração. Eu não sei qual a situação sua, mas naquele dia, que aquele jovem arrancou aquela madeira grande para poder bater na cabeça de alguém, Deus deu livramento naquela hora. Quando a gente se põe em lugar de pessoas iracundas, pessoas brabas, iradas, pessoas que não sabem se conter, incontinentes nos sentimentos e emoções, nós começamos a sentir os mesmos sentimentos que elas e começamos a agir como elas.
E por isso que Deus separa seu povo e transforma o coração daqueles que vão estar. Porque quando está tudo calmo, são calmos. São bons de se tratar, são bons de perguntar e de responder. Mas quando estão nervosos, guarda dentro de si aquilo que é bom do outro. E também outras horas levanta com violência. Então esse ainda não está transformado, ainda vai ser. É um período de transformação que Deus dá. Pastora, mas Deus me fez assim. Ele não fez a gente assim, Ele fez a gente como filhos de Deus. Eu entendi isso porque um dia alguém falou para mim, eu sou assim e você sempre assim. Aquela pessoa se amaldiçoou. Porque Jesus Cristo está aqui, ao meu coração, e está chegando ao seu. Se você sente, escreva aí, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai confrontar. Ela vai afrontar nossos medos para que saia para fora. Ela vai confrontar aquilo que não é justo. Você não pode confrontar um profeta dentro da sua casa e no exercício. Você não pode confrontar uma pessoa dentro do exercício dela. As pessoas estão incontinentes porque deixaram o Senhor Jesus. Deixaram a presença de Deus e elas acham que pode fazer da forma delas. E se não for, não, elas não aceitam. Não funciona assim. O reino de Deus é a liberdade de ser tratado e ser transformado naquele que mais dói em nosso coração, porque aquele que dói está preso em seu coração, ainda é rapina de quando ainda você não recebeu Jesus Cristo. Naquela hora eu clamava aos céus e pensava que não ia chegar ajuda, chegou. Deus permitiu que alguém tomasse da mão dele aquilo, e Deus entrou naquele momento com providência, e aqueles que estavam de fora, que eram autoridade, chegaram e disseram, isso aqui não é de Deus. E essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma profeta e o inimigo está aqui trabalhando. E Deus naquela hora deu livramento a pessoas que vestidas de autoridade chegaram naquele momento para entender a situação. Muitas vezes nós queremos a nossa força. E na nossa força quem está não é Deus. Porque Deus nos deu obediência. Eva teve a oportunidade, mas a serpente falou ouvi dela. A serpente está falando de um lado e Deus está falando do outro. De fora está a serpente, de dentro está a palavra de Deus que nós temos recebido na presença do Senhor ao congregar. Eu proclamo a terra, o Brasil, eu clamo e peço e já deixo. Congregue, receba a palavra, se conserte, examine a si mesmo, porque Jesus está à porta, Ele veio buscar a sua igreja. Ele veio buscar a sua igreja santa e remida, que somos nós somos tabernáculos do Deus vivo. E só podemos entender de Deus quando estamos ouvindo a palavra de Deus e atendendo aquilo que Deus está falando, porque ouvir, atender e fazer. Tem gente que está só preocupado com o seu bem-querer, esquecendo de uma nação. Um dia um homem quis tirar a presença do Senhor na minha vida e muitos iam perder, mas Deus me fez resistir e também vai fazer você resistir em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus te dá para fazer, faça com excelência, mas lembre-se que acima de você tem um maior. E acima desse maior existe um Deus, um Cristo vivo, que chama por nós. Muitas coisas Deus me permitiu passar, mas agora, somente agora, depois do Jordão, é que eu tenho entendido que todas as coisas que eu passei para entender e compreender o reino dos céus. O reino do céu não é comida, mas é justiça. O reino do céu não é bebida, mas é justiça. O reino do céu não é a forma que você faz, mas a forma que Deus quer que você faça. Quando o Senhor falou, meu coração foi entender. E Deus falou, posicione na madrugada passada. E coloque as coisas no lugar. A quem no lugar. Seja quem fica triste, quem chora, quem se levanta, não importa. Coloque no lugar. Deus manda você colocar o Senhor no centro do seu coração, onde é o lugar dele. E aquilo que Deus te deu para fazer na casa do Senhor, faça com excelência. Não para que os homens vejam. E você não é mais do que os outros. Você aprendeu mais, recebeu mais, mas você vai ser muito mais cobrado. Muito mais cobrada. Quanto mais dado, eu avisei do princípio, eu falei, quanto mais dado, mais vai ser cobrado. Mas as pessoas começam de uma forma e depois elas começam a abrir para o mundo. E o mundo consome elas. Por que Deus separou o seu povo? Ele separou, não foi de andar, ele separou o coração. O Senhor Jesus tenha misericórdia de nós nessa manhã. E que a gente possa voltar para o Senhor. Porque é muito fácil ver alguém arrumadinho. Eu quero ver quando alguém é posto à prova, quem ele é. No meio daquela confusão, eu clamando ao Senhor. E o mal de 3 corações. Um ofendido, o outro ofendido. O outro achando que tinha razão. O outro achando que estava sofrendo demais. Causou um mal naquele lugar. A casa do Senhor não é lugar de discutir ideias, é de você aderir. E ser um com o corpo de Cristo, um com a cabeça. Em nome de Jesus. O mundo você pode fazer o que você quiser, olho por olho, dente por dente. Mas um servo nunca entra
em contenda judicialmente contra o outro, porque resolve o problema antes de ir. E quando eu fui entender isso, eu fui compreender que nós temos o poder de resolver a contenda ao entregar o que o outro está pedindo, porque muito mais é Deus, porque que Jesus falou, ao que te pedir a capa, entregue também a túnica. Ao que te andar 1 milha, ande 2, te pedir para andar 1 milha. Quando Deus nos repele em certas situações, Ele está fazendo para todo bem. Quando Deus está fazendo, Ele está fazendo. As pessoas pegam e querem ajustar da forma delas. O horário delas, o que me cabir. Eu vou para a igreja quando precisar, sendo que nós devemos ir para a igreja em primeiro lugar. O Senhor manda falar, anda a nossa escolha. Lá do altar Deus fala, não faça. Mas quando alguém quer uma coisa, e principalmente aquele que é incontinente, ele decide fazer. E o preço vai chegar. As portas vão ser fechadas de uma forma porque ela abriu a outra porta. Quem está entrando na sua vida, o Senhor te pergunta hoje. Quem está entrando na sua vida? O que está entrando na sua vida e deixando Deus por último? O que você está fazendo para a sua casa a mais? Mas são só maquinalmente, coisas visíveis. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, versículo 17, diz assim, que as coisas que se vê são passageiras, mas as coisas que não se vê são eternas. As pessoas pensam que vai me persuadir com os seus corações endurecidos. O coração endurecido só faz mal para quem endurece. O coração de mau grado só faz mal para quem está de mau grado. Deus me capacitou com a dor muito grande, uma perda de um filho, a salvação dele em último segundo. Ele me permitiu passar por coisas que muitas vezes foram escolhas indignas e me deu o livramento de estar escrito que eu não aceitava aquilo que era injustiça, mas que eu estou entregando porque alguém está pedindo. Muitas vezes está pedindo o que para o Senhor hoje? A resposta de Deus nesse canal é o que você está pedindo para Deus, o que você quer que Deus faça, no nome de Jesus. Tem gente que bate o pé para fazer, faz cara feia, tem gente que fala que não vai fazer. Eu falei, bom, vai fazer mal a você, porque eu vou cumprir o meu chamado, independente que alguém atravesse na minha frente, Deus vai tirar. Mas é o que está comigo do que está no mundo. E com você? Você decidiu como asa estar com o Senhor, e aí entendeu que depois a asa deixou o Senhor e adoeceu do pé, e buscou os médicos ante a Deus e adoeceu. Você começou com o Senhor, recebendo os milagres, e agora você está na conformidade do mundo, então você já não está mais com o Senhor. Foi o que Ele falou ao meu coração nessa madrugada, a qual pessoas clamavam e vão sentir falta, e vão sentir desejo da palavra na boca da pastora, vão sentir tristeza, mas vão com a semente do que elas receberam. Essas sementes não eclodiram porque elas só eclodem de uma forma. Quando nós produzimos frutos, e eu quero dizer qual fruto. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 fala dos frutos do Espírito Santo. Primeiro, o amor. Se eu tenho amor, a minha rebeldia cai por terra. Se eu recebi de Jesus o amor, eu não aceito rebelião. A rebelião na casa do Senhor é algo que Deus não aceita. E a rebelião pode ser alguém fazendo todas as coisas, mas o coração rebelado. Coloca os corações cardíacos. Deus hoje quer de você o coração cardíaco. O primeiro momento no seu coração. A primeira hora no seu coração. O que Deus está fazendo é exato, é maravilhoso, é glorioso, é majestoso. Um dia você estava obediente, agora você vê alguém obediente e você repudia. Um dia você estava tão atendente, porque você estava aprendendo, e quando você aprendeu, você cresceu e achou que tem toda a razão. Um dia você aprendeu de alguém que Deus lhe propôs aprender, e você usou aonde? Onde você está usando aquilo que está aprendendo dentro das coisas que primeiro veio de Deus? Assim todas as pessoas da antiguidade se perderam, porque aprenderam com Deus na vida de um profeta, de um ministro, de alguém que Deus chamou, e usaram, distorcendo aquilo para si, fazendo um monumento para si, e perdeu a presença de Deus. O Senhor foi falando. Aquele jovem foi visitado pelo Espírito Santo, aquela fúria foi lançada por terra por causa de um clamor. Quando eu levantei os olhos para o céu e pedi ajuda, Deus mandou autoridades com ajuda. E Deus tomou um daqueles dois, que andam de dois, e falou, aqui, isso aqui não é de Deus. Isso aqui tem algo errado. E ele decidiu me ouvir. E quando ele me ouviu, ele liberou o nosso coração, liberou a nossa vida. O Senhor pode liberar no último segundo, mas vai ter guerra, vai ter luta. Porque a terra do seu coração o inimigo quer tomar. Mas só você pode entregar. Só você pode entregar a Ele. Deus hoje te dá resistência a vencer todo o bem. Não a vencer todo o mal, escolhendo o bem. E não há luta a não ser escolher. Eu escolho Cristo.
Escreva aí em nome de Jesus. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. E naquela hora é um testemunho verdadeiro. Toda aquela fúria de ódio e raiva, porque onde tem um lugar com fúria e ódio no coração de alguém, aqui esse alguém ele pode envenenar tudo. Ele envenena as pessoas, ele envenena a si mesmo. Hoje eu quero te entregar a paz que só Cristo pode dar. Ele disse que nesse mundo teremos muita aflição, mas que é para ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. A nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra principados e potestades. Que pessoas, por fazer algo que Deus disse não faça, abrem uma porta ou uma flecha e ele entra para destruir aquela pessoa. E aonde quer que aquela pessoa vai, ele tenta destruir com as ações e atitudes que vão contra a vontade de Deus. Quando o Senhor falou isso, eu falei, Senhor, me ensina a entregar. Eu quero que você coloque as mãozinhas aí abaixo, recebendo, para você entregar, porque o entregar é receber. Só quando você entrega é que você recebe. É incrível o que Deus faz. É tão maravilhoso. E quando eu fui entender isso, a plenitude do gozo, da graça, da misericórdia de Deus, meu Deus, é algo maravilhoso. Que o Senhor Jesus te permita tocar as nuvens do céu, a bobada da terra, que ela é transparente, a terra a qual Deus segura, sem ter nenhuma coluna. Como que Deus é tremendo, as águas do mar, que pela simples areia, se você for ver o grão dela, você fica maravilhado. Naquela hora o Deus Altíssimo entrou com providência, aquela confusão cessou. Onde tem dois ou mais orando ao Senhor e em comunhão com Cristo, o mal não cresce. Porque Deus nos chamou para andar de dois em dois. Eu com Jesus, você aí, e Deus vai preparar alguém para andar em Cristo. E eles serão fortes, são um cordão de duas dobras. E aí o Espírito Santo de Deus, a terceira dobra que firma o meio. Que o Senhor te deu o DNA do Senhor. Tem gente que acha que entende, mas por suas ideias se perdem. Tem gente que acha que compreende o funcionamento, mas não entende o Deus do funcionamento. Deus muda as coisas de uma hora para outra, mas as pessoas não aceitam. Deus me permitiu algo, uma mudança, e aprender novamente tem sido algo tremendo. Não digo que seja fácil, é difícil. Mas não digo que é impossível, porque o nosso Deus vai fazer com que nós aprendamos novamente. Que o Senhor nos ensine a perder a velha vida. Nessa live, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar parada de não entregar a pastora Adriana aparecer na palavra, bom dia na palavra de Deus nessa manhã. Mas eu sei por um período, para que eu possa redaguir todas as coisas que Deus tem feito e ressignificar todas as coisas através de um coração contrito. Há um tempo que a gente estuda na primeira série, depois na segunda, depois na terceira, não voltamos mais. O povo de Deus está voltando para trás, esquecendo que você não serve mais para estar no prézinho, você já aprendeu tudo. Na primeira, na segunda, na terceira série, na quarta, agora não sei como que é, no primeiro, no segundo ano, no ensino médio, depois nós vamos para a faculdade. É aquele tempo que você já aprendeu tudo, você vai pôr em prática, você vai usar no trabalho a qual você escolheu. Tem gente que não está fazendo assim, mas por causa do coração que vai voltando para trás, voltando para trás. Se a gente voltar muito, nós vamos ficar como aquele carro que acabou a bateria, agora até tem carro até elétrico, e que não tem funcionamento para frente. Nós não andamos para trás, nós andamos para frente. Não tem como mais voltar ao prezinho, ao jardim, não tem como mais voltar ao princípio, mas tem como a gente seguir. E a gente tem que aprender a cada passo agora. Chegou um tempo novo, um tempo em Cristo, as ordens novas que foram construídas pelo próprio Cristo, nosso coração renovado, pelo renovar da palavra de Deus. E nós começamos a aprender novamente, nós vamos ter que apagar tudo e começar de novo. O Senhor vai fazer assim na vida de muitos, se é na sua, escrever glória a Deus, de muitos. Mas Deus te deu uma incumbência, se você continuar fazendo ela, melhor ainda vai se tornar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não existe fé fraca, existe fé. Não existe fé abundante, existe crer. Crer em meio à tempestade, crer em meio à circunstância, crer em meio a tudo quanto é consequência de escolha. Muita gente fala que eu quero uma fé forte. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele salvou? Agora as consequências de escolhas pertencem a nós. Nós escolhemos e passamos por elas e vivemos por elas. Tem gente que quer viver duas vidas. Quer viver a vida com o amante e com o esposo. Eu estou falando sobre igreja, não estou falando sobre gente, nem sobre comportamento. A igreja do Senhor Jesus é única e não é veste,
não é a aparência, não é só uma falsa religiosidade. Uma falsa, eu estou aqui, mas lá no mundo eu não estou. Então você se torna vivendo duas vidas, e não tem como viver duas vidas. Ou você vive com Cristo, ou você vive sem Cristo. Você crê em Jesus Cristo, ou você crê nas coisas que o mundo está fazendo e que Deus permitiu, porque todas as coisas vêm de Deus, o ouro, a jaspe, o diamante. A palavra de Deus está escrito que os sacerdotes carregavam no peitoral as 12 tribos, seis de um lado, Turim e Urim. Deus colocou no nosso coração, através de Jesus Cristo, Turim e Urim. O julgamento daquele que não está na presença de Deus, que não é verdade. Porque Jesus falou, em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo. Não tem como ficar em muitos pensamentos, em muitos lugares. Não tem como viver duas vidas. Não tem como viver duas ordenanças. A do mundo, porque ela tem uma ordenança. E a ordenança da casa de Deus, a ordenança de Deus. De um coração sincero e fidedigno naquilo que foi dado para fazer de uma forma justa. E quando Deus vier até nós e dizer assim, não. O que você está fazendo é indigno. O que você está fazendo é injusto. Na casa do Senhor não cabe injustiça, porque Cristo é a própria justiça. Quero entregar a Jesus Cristo, receba em nome de Jesus. A porta foi aberta, a sala de comércio foi alugada, e o Senhor permitiu que a pastora clamasse. Você trouxe aquilo que é a premissa de tudo quanto você tem feito. Deus fez, agora para manter é você e Deus. Tem gente que está recebendo milagre, mas não se mantém em nada sem Cristo. Deus, porque Deus deu ao Cristo, e o exemplo de Cristo é o que mantém todas as coisas. Jesus Cristo é a pedra angular. Tudo que Deus te deu a partir dele, só Ele pode segurar, só Ele pode guardar, só Ele pode proteger, só Ele pode manter. Por que a gente perde coisas? Porque a gente sai da presença de Deus. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Porque o próprio Deus vai trazer o Mamon do tanto que Ele deseja, do tanto que ele tem para nós. Mas não é o Mamon, é o Cristo vivo em nós, é Deus poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que dá todas as coisas. Entenda isso. Você vai ouvir muitas vezes, agora você pode não entender, você está escrevendo, mas no momento certo você vai entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está proclamando em meu coração. Cabe você fazer a semente nascer. Naquele dia eu vi o mal, porque onde tem uma pessoa que está com o espírito, não de Deus, não do Espírito Santo de Deus, mas virado porque acha que foi injustiçado, que acha que foi perseguido, que acha que foi tirado-lhe algo, essas pessoas começam a sentir o maligno. O coração torpe, dividido, faz isso acontecer, é uma porta. A dúvida faz isso acontecer. Quem tem dúvida que Jesus não pode mudar aquela situação, não consegue receber. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, versículo 1, a convicção e a certeza de fatos que ainda não, a fé, ainda não se manifestaram. Não manifestou na sua vida tudo bem, que ainda a convicção e a certeza, sem dúvida. A palavra de Deus diz em Tiago que aquele que tem coração dúbio, vai ter uma hora que não vai dar certo entre os santos. Por quê? Porque vai ter uma hora de prestar conta. É como aquele homem que achou que estava livre, mas no último momento Deus exerceu justiça, porque houve um clamor de uma mãe, um clamor de um inocente. Não deixe o altar do Senhor cheio de lágrimas por aquilo que você está fazendo, porque o próprio Deus é o vingador dos santos, do pequeno, do pobre, no nome de Jesus. Então muita gente está deixando clamor, e quando há um clamor por justiça, pode pensar o homem que demora, mas vai acontecer. Aquilo que foi tirado, aquilo que foi tomado, aquilo que não foi devolvido, que seja a honra, a glória, a verdade, como Isaías disse, que eis que não defendem o justo na porta. E aí Deus permite você ver outra pessoa fazendo, e de repente você está fazendo. Por isso que Deus nos separa, por isso que o povo de Deus entra com louvor na boca à casa do Senhor, pelo primeiro portão, depois pela porta, em nome de Jesus. Aquele que te incomoda, estando fazendo mal, e as outras pessoas olhando, essas pessoas precisam de libertação, porque não é o que os outros fazem, não é porque você está chateado e triste, não pelo que o outro fez, está chateado e triste, porque você fez alguma coisa que é indigna, e a sua consciência está te acusando. Mas Jesus Cristo te dá hoje o arrependimento para deixar as velhas obras e viver as boas obras em Cristo Jesus. Escreva aí, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então eu estive aqui algumas manhãs com você, a pastora Adriana que ela está aparecendo para profetizar. Bom dia.
E hoje encerra esse ciclo para recomeçar mais na frente. Mas as campanhas vão estar e também a resposta de Deus 16 da tarde também vai continuar. E pode ser que um dia Deus tire a resposta de Deus e vai ficar só campanha. Por quê? Porque as pessoas pensam que é quantidade. Não é. Tem muita coisa no canal que você pode ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir e ouvir e receber. Em nome de Jesus. Quando a gente muito tem, a gente desdenha. Mas quando lhe falta, a gente pede misericórdia. Que o Senhor Jesus te permita sentir falta. Muita falta a partir de agora. Porque quando a gente tem muito e desdenha e trata indignamente os santos, os profetas do Evangelho do Senhor Jesus, aqueles que proclamam a palavra de Deus. Jesus falou, eu não vim para calar os profetas nem a lei, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei. Agora, em nome de Jesus, nós somos salvos, abençoados, nós precisamos da palavra de Deus, na boca de quem Deus chamou de primícia entre os irmãos, que Deus preparou, permitiu passar por tantas coisas, mas em um momento deixou o Senhor. Esses, Deus dá o princípio da palavra, Deus dá a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para proclamar sobre a vida sua, sobre a sua casa, a sua família. O que você faz de vergonha só cabe a você e sua casa. Porque o seu nome, a sua vida, é a sua casa. A sua prole vê o que você está fazendo e repete. E sempre faz igual. A injustiça muitas vezes permanece. Não é você parar de falar com alguém e nem fugir. É você olhar para alguém e dizer assim, não. Mas tem gente que prefere se esconder e fechar os olhos. Os discípulos do Getsemane, eles tiveram, os 3 discípulos que Jesus chamou, pesaram os olhos, porque eles estavam tristes com a revelação que Jesus falou que um deles era um traidor. Cada um se julgava e ficou triste e adormeceu no Getsemane, quando Jesus estava lutando ali. E Jesus foi preso pelo traidor, porque ainda vinha, ele falou, o traidor se aproxima, já liberando aqueles discípulos, que não era eles, porque eles começaram entre si a perguntar quem, está escrito nos evangelhos, está em Mateus 26. Veja, e eles começaram a acusar, e a acusação e a dúvida começou a pairar sobre os discípulos de Jesus. Mas lá no Getsemane, Jesus falou, o traidor se aproxima. A palavra de Deus diz que Jesus molhou o pão e deu a Judas. Ele falou, aquele que eu molhar o pão e dar. Mas eles estavam olhando e se acusando uns aos outros. A palavra de Deus não é para nos acusar, é para nos libertar e falar, você está fazendo. É o que Davi fez quando Natan chegou. Preste atenção em nome de Jesus. Natan chegou ao mão de Deus, porque quando chega a repreensão de Deus, quer dizer que ainda há esperança para Deus nos salvar da escolha que já está próxima de nós fazermos. Natan chegou e contou a história da cordeirinha. E Davi falou assim, que restitua 4 vezes e que serão mortos aqueles que fizeram. Davi estava falando de si, na ira, na fúria. Presta atenção no que você está fazendo. E a palavra de Deus diz assim que Natan falou, você é o cara. E quando ele recebeu o que era ele, e os olhos dele foi abertos pela palavra do profeta, ele rasgou as vestes e jogou no chão. Naquela hora ele falou, estou morto. O Natan falou para ele, não, transpassou. Jesus já tinha transpassado o pecado, assim como transpassou os nossos pecados, para a gente viver uma vida vívida em Cristo. Não é o que você tem, não é o prédio que você mora, não é o condomínio que você mora, não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, porque tudo que você tem diz respeito à bondade de Deus, mas é o seu coração aquebrantado. Quando Deus me falou isso, meu coração jubilou, porque você pode ter todas as coisas e estar em tristeza, porque só existe um que é a nossa alegria, Deus. E somente em Cristo nós podemos chegar até Deus, porque nós éramos ofensores. Nós fomos perdoados e não merecemos o perdão, mas Ele fez a graça. E como Ele fez, nós recebemos. E quando nós recebemos, nós somos nova criatura. Não se trata das pessoas que estão fazendo, se trata do que você fez e do que você não se arrependeu e deixou. Você está repetindo e replicando as coisas. E esse replicar traz dor, e quebrar esse ciclo, esse ciclo, essa aliança de coisas que não são boas, e voltar à aliança com Jesus, que o sangue dele nos comprou, expeliu sobre nós, perdoando todos os nossos pecados, a consciência que todos os nossos pecados foram perdoados, e todas as coisas que nós passamos não foram injustas, porque houve escolha naquele tempo, lembra? Você escolheu e gostou do que escolheu no momento, mas depois lhe veio tudo aquilo que é a consequência da sua escolha. Esse é tempo de escolher Jesus. Nós estamos de lá do Jordão.
Josué falou, vocês escolheis, porque eu escolhi a quem sirvais. Se é os deuses que antes vocês serviam, se é os deuses de cá do Jordão, dos amoreus, ou se o Deus Altíssimo. Josué escolheu e ele disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora você que tem que escolher, se é você e sua casa vai servir ao Senhor. Se você quer servir a Ele, ter toda a bondade de fazer aquilo que é lícito e todos os dias, o pão de cada dia ser consertado e ter pronto pela palavra de Deus a boa escolha, no nome de Jesus. Então naquela hora aquele jovem podia ter sido desonrado e ter sido lançado na cadeia, na prisão e viver lá em tristeza. E aquela família poderia ter recebido um rumo muito triste, mas uma serva clamou e Deus mandou servos, mas só um estava na autoridade, em farda, e que viu que aquilo lá não era de Deus. E aquilo nós fomos salvos. Tanto a minha casa, Deus mudou o rumo de todas as coisas. A sua escolha pode te levar para bem longe de Jesus. A escolha que você fez há um ano atrás, lembra? Estando com o Senhor e praticando conversas com pessoas que não serviam o Senhor por causa do seu coração e cobiça por causa de dinheiro, ou cobiça por causa que passasse logo a luta. Ontem, quando eu deitei, eu não dormi essa noite, que o Senhor me chamou a orar, a clamar. E eu falei, Deus, como é lindo, porque a sua escolha pode te levar para bem longe. E quando chegar o bem longe, você vai ficar bravo com pessoas à sua volta e vai esquecer que você escolheu. Você escolheu naquele dia que você deixou o Senhor para cobiçar prata e vestes festivas, como o servo de Naamã, lembra? Geazi cobiçou aquilo que era do próprio profeta, mas o profeta rejeitou porque Deus mandou rejeitar. Eu só rejeito aquilo que Deus manda rejeitar e só pego aquilo que Deus manda pegar, porque Ele me ensinou na dor, no andar, no aprender, no nome de Jesus. Tem coisas que vêm até nós, que pode nos afastar do Senhor. E a gente pode pensar que é de Deus, mas aquilo que é de Deus não é ilícito, não vem pelas janelas, vem pela porta. Aquele que vem pela porta é para sempre. Aquele que vem pela janela é salteador. É salteador. E esse salteador é o inimigo das nossas almas. Ele veio para destruir nossas almas. Porque o homem tem apoderado. Alguém me disse, eu tenho livre-arbítrio. Eu falei, para o bem. Mas o homem usa o livre-arbítrio para as escolhas que vão afastar do Senhor. Tem gente que está sujando o pão, sendo que Deus deu o pão limpo, a Santa Ceia. Glória a Deus. A Santa Ceia ela é limpa, porque Jesus morreu, foi rasgado o seu véu na cruz pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram punidos no corpo de Jesus, Isaías 53. Ele estava sem formosura, e como ele estava sem formosura, ninguém acreditou. Tem coisas que Deus permitiu passar que as pessoas julgaram e tocaram, mas o meu Deus me livrou, no nome de Jesus. E Ele também pode te livrar. Você crê em nome de Jesus? Você crê que Ele pode te mudar? Você crê que Ele pode fazer? No nome de Jesus. Você crê que Ele pode? Glória a Deus. Seja bem-vinda, amém? Kellen Silva, primeira vez aqui? Glória a Deus, seja bem-vinda. Esse canal é uma bênção do Senhor Jesus, amém? Está trazendo revelação para que você faça a escolha. A palavra de Deus é a revelação de Deus para escolhas. Esse é o livre-arbítrio, a escolha de todo o bem que Deus tem para nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu estava orando para uma jovem, eu disse, vai vir muitos pratos. Ela pegou 2 pratos. Eu falei, esses pratos podem te custar a presença de Deus no lugar mais maravilhoso, que é a casa do Senhor. É algo tão bom. Aos colaboradores de Cristo na minha vida, aqueles que estão em fidelidade, em justiça, não fazendo o que quer, mas aí eles continuarão e serão estabelecidos, testados. Nós somos testados todos os dias. Eu escolho Cristo e você. Eu escolho o Senhor Jesus e você. Mesmo com tudo aquilo que parece ser perda, na verdade é ganho. Entrega aquilo que Deus está perdendo, seja onde for. Você vai ver que Deus pode fazer muito mais. Asa acreditou no Senhor, venceu com poucos homens dos soldados, dos exércitos do Deus Altíssimo. Venceu um enorme exército. Só Deus pode nos fazer vencer batalhas que parecem aos nossos olhos difíceis e impossíveis de nós alcançarmos essa vitória. Mas eu creio que Deus vai fazer. Deus me livrou muito e trouxe o meu testemunho daquele jovem com aquela madeira enorme para poder bater na cabeça de alguém e de repente Deus não permitiu e livrou. Nós temos que ver o livramento para a gente se alegrar e ter contentamento no Senhor. O Senhor te livrou um dia, lembra?
Mas Ele não te livrará de novo, porque você conheceu a palavra, você conheceu verdadeiramente os ditos de Deus, você conheceu verdadeiramente o testemunho de que Deus pode fazer na vida de alguém, de um profeta, de uma ministra, de uma arauta, e de repente você fez a mesma escolha e ela vai chegar até você. O homem fez algo e ele pensou que ia prescrever, e de repente não prescreveu. Um mês antes, Deus viu nele não um coração arrependido, e viu um peito levantado, um orgulho estabelecido, e Deus o abateu e lançou aonde ele não precisava ser lançado se tivesse arrependido. Mas houve um clamor de uma mãe que clamou. Você está deixando pessoas e santos clamarem pela sua injustiça para que Deus entre com providência? Hoje é o dia da entrega, de fazer o melhor, em nome de Jesus. O Senhor está abrindo portas para aqueles que estão aquebrantados hoje. Deus vai te dar força para entregar bênção na vida de alguém ainda hoje. Uma palavra, um papel, um dito, um escrito, um alimento, uma veste, um calçado, no nome de Jesus Cristo. Você crê? Esse é o Deus que eu sigo. Se você crê, você vai receber em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida o Cristo vivo, o Deus Altíssimo, que não adianta afrontar alguém. Se eu só cuspir nela, ela vai desistir. Eu falei, cuspiu, eu falei assim, limpei e falei assim, não tem problema. O meu Deus se levantará ao meu favor. Ao meu favor não é contra aquele que cuspiu, mas ao meu favor de toda a bênção de Deus. E eu passei por aquela humilhação e Deus me levantou. Cada vez que nós passamos por uma prova, Deus nos levanta. Você crê? Eu não sei o que você está passando, se é na sua vida sentimental, se é na sua vida financeira, se é na sua vida ministerial. Quer dizer que toda luta, se parar a luta, pede misericórdia. Porque ninguém se estabelece em guerra. Até a paz de Cristo é a guerra dentro de nós. A guerra maior não é fora, é dentro. A guerra maior não é fora de nós, é dentro. É nós fazendo juízo e justiça pela palavra de Deus. O próprio Isaías falou que nossa justiça é um trapo de imundícia, é verdade. Quando nós exercemos a nossa parte com excelência, nós fazemos para a nossa casa. Quando nós fazemos algo de bom para alguém, entregamos justiça a alguém, é para nós que nós vamos receber. Quando nós respeitamos a autoridade, nós podemos ter o louvor dela. Mas quando nós levantamos contra ela, está lá em Romanos 13, ela é o vingador e juiz para poder exercer justiça. Cuidado. Lembre-se de Romanos 13. Deus levantou autoridades, Ele estabeleceu e só Ele trata. Se você está tratando e desrespeitando e desonrando a autoridade de Deus na terra, porque todas as autoridades, seja elas políticas, seja elas de todas as formas que existe autoridade no hospital, seja autoridade na farmácia que vende, seja autoridade no supermercado, seja autoridade nos atacados, existe uma autoridade lá que Deus estabeleceu, porque quem estabelece todas as coisas é Deus. Se você fez assim, hoje é tempo de arrepender. E se já fez, já vai virar a punição. Você já subiu aquela fúria dentro do seu coração, você não dominou ela. Hoje é o tempo de Deus exercer. Quando o Senhor falou, eu fui entender. Porque aonde Deus me permitiu entrar, eu honrei as autoridades. Eu honrei as pessoas porque ele estava investida. Quando eu derramei azeite sobre a cabeça de uma mulher, falando, você é missionário. Mas é da minha vida em Cristo. Eu dei para ela uma autoridade, não para ela fazer o que ela queria, mas que tudo viesse de Deus da minha vida e passasse e chegasse até ela, para cumprir aquilo que de Deus, sendo missionária de Jesus, da palavra, da verdade, do que é justo, não das suas vontades, porque nossas vontades é trapo de imundícia. E depois Deus, o próprio Deus, desconstitui, mesmo tendo um nome, mas não tem. Eu passei por um escritório, tem 10 anos, aí tava só as letras lá de quem era os advogados daquele lugar. Aí eu perguntei ao Senhor, por que tá só as letras, a sombra do nome? Tava o nome, dava para ler perfeitamente. O Senhor falou, porque eu destituí. Deus é que institui e destitui. Asa amou o Senhor, glorificou, estabeleceu a casa do Senhor, um dos reis, descendente de Davi, e de repente, ele começou a pagar para que um rei não viesse contra ele, e ele perdeu a presença de Deus. Naquele momento ele adoeceu dos pés, também não procurou o Senhor primeiro, porque Deus levantou os médicos como auxílio de Deus, mas nós buscamos a Deus para Deus levar até o auxílio perfeito. Que o Senhor Jesus hoje, que essa palavra venha a mim, porque saiu do meu coração no transbordo do Senhor Jesus. Eu quero ela para a minha vida, Senhor Jesus, e que venha transbordar no seu coração.
Cada ministério é de uma forma. O ministério da pastora Adriana Clarice é um ministério. O ministério de outros que Deus levantou, porque não existe ministério igual. Porque não existe pessoas igual. A multiforme de Deus está sobre a terra. Em Cristo Jesus, sobre as igrejas do Senhor Jesus, sobre toda a terra. Alguém diz, não é de Deus sim. Porque até o inimigo é o inimigo de Deus. Que Deus abate ele quando ele quer e levanta quando quer. A mão do Senhor é poderosa, Isaías 43. Agindo Deus, quem impedirá? Então nós respeitamos e honramos, e quando falhamos, voltamos. Voltar não é fazer a mesma coisa, voltar é arrepender, porque o próprio Deus levantará a nosso favor em nome de Jesus. A aparência passa, mas Deus continua. Eu não quero aparência, eu quero Jesus e você. Coloca aí os posicionamentos, coloca Jesus. Eu quero a vontade dele, só pela palavra de Deus eu posso entender a vontade dele. Hoje eu levantei extrema tristeza pelo que ia acontecer pós. Não adormeci direito, não consegui descansar, porque pessoas estão clamando, tem que clamar ao Senhor e arrepender-se. Mas a consequência das escolhas, elas virão como carro turvolinho. Mas nós podemos ter a força de Jesus agora para passar pelas consequências escolhidas. Que o Senhor Jesus te visite agora, que a graça do meu Pai Celestial, que é também seu Pai, se você recebeu Cristo, porque Cristo é a plenitude do Deus Pai, que Ele te visite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, cada palavra que eu falo eu fico maravilhada, que vem de Deus, vem do Senhor Jesus em meu coração. Eu quero vivê-las, no nome de Jesus. Eu quero vivê-las e somente praticando. Não tem como você aprender sem praticar. Não tem como você aprender a escrever sem pegar o lápis ou pegar a caneta. Não tem como você aprender a lavar vasilha. Eu comecei cortando tomate dessa grossura. Depois foi finando, por fim, do mesmo jeito. O arroz queimava, que queimava a panela. Depois eu aprendi a hora do arroz não queimar. Agora tem panela elétrica, que ela já é programada para cozinhar o arroz no tempo certo. Olha que Deus poderoso. É fazendo. E não estou falando fazendo funcionalmente. A vontade de Deus. O médico estuda e todo tempo, porque todo tempo ele tem que aprender. Porque Deus muda tempos e estações. Tem gente que viver no tempo da estação lá atrás, que era só receber. E todo mundo se perdeu, ninguém fez nada. Era só andar, pronto, é só chegar. Agora tem que chegar e fazer. Por quê? Porque Deus ama tanta gente que Ele quer ensinar a gente. Glória a Deus. Eu sorri porque eu fui pegar uma veste, o Senhor falou, não é essa mais. E eu fui de novo a pegar, o Senhor falou, não é essa mais. E eu falei, sim, Senhor. Porque tem hora que a gente tem dificuldade de ouvir. Se você ouça nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por que eu abaixei a minha voz? Porque a hostilidade acabou. Onde há hostilidade, até o profeta sofre. Que já começa a falar alto. Fique num ambiente de pessoas que falam alto e gritam. Tem alguém que chega, tem um dia que fala no telefone, eu falo, fala baixo. Mas pastora, lá onde eu vivo é tanta gritaria, tem que falar alto, o povo não escuta não. Eu falei, isso não é falar alto, é ter autoridade para falar. Glória a Deus. Onde você tem um ambiente de paz, chega alguém que está sem paz. Meu Deus, por que Jesus falou para os discípulos? Entrar numa casa, saudai com paz. E se a sua paz for até eles, ficai-vos. Mas se a sua paz não chegar neles, batei o pé e sair, deixai. Entrar no meio de pessoas contentuosas, pessoas que não aceitam a vontade de Deus, circunstância qual está vivendo por escolha, ou porque o mundo também, nem tudo também é escolha. O mundo jaz o maligno, mas nós estamos em Cristo. Por que você vai na igreja? Porque há paz nos louvores, que alguém ali está adorando ao Senhor, seja 1 ou 2 ou 3, aí irradia para 1 milhão. Por que você vai na igreja? Para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que você quer, não para ouvir a repreensão. Por que o Senhor está me repreendendo? Aí de repente Deus fala do altar, do coração do santo em Cristo, pelo sangue de Jesus. Aí você fica bravo com o santo? Pensa em nome de Jesus. Crer em Jesus não é você pedir mais, é você crer que Ele sabe a quantidade. Quer que eu te prove aonde? Êxodo 16, está escrito lá assim que Deus falou a Moisés para que o povo no deserto colhesse o maná até sexta-feira, e sexta-feira somente colhesse duplicidade, 2 vezes mais. A palavra de Deus diz que alguns colheram muito, e não sobejou, quer dizer, não passou.
E muitos escolheram pouco, mas não faltou. É isso que o apóstolo fala, aquele que tem muito entregue com propósito de coração. Está em 2 Coríntios 8 e 9. Deus sabe que você precisa, mas tem gente pegando coisas que não precisam e que estão sopojando, trazendo ainda maldição. Escreva aí, Deus conhece o tanto, Deus conhece a minha capacidade. Mas eu estou vivendo perto, às vezes, ou longe, ou perto de pessoas que não conhecem a sua capacidade, que querem a mais. E com isso elas se perdem e ficam furiosas. Falei, não fique. Glória a Deus. Você sabe que foram 25 anos para Deus falar tudo e eu passar por todo esse processo dessa revelação? Receba aí, em nome de Jesus. Ele conhece a capacidade. Aí você vai lá e olha uma pessoa com outra capacidade, você quer. Deus, meu Deus, Deus nunca vai dar aquilo que Ele não te deu do princípio. Escreva aí, Deus já me deu do princípio o que eu preciso. Aí você multiplica aonde? Na casa do Senhor. Aonde? Na igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus conhece a minha capacidade. Ele não vai te entregar nada além do que Ele tem para te entregar. Deus conhece a minha capacidade. Então, se você estiver perto de um santo, ele nunca vai quebrar a sua capacidade. É você que não vai aceitar o que Deus está falando dele. Porque vai de encontro àquilo que você fez ontem que não foi justo. Aquilo que você tentou impor ontem que não foi justo. Aquilo que você tentou impor agora que não é justo. Ou há 30 minutos atrás que não é justo. Em nome de Jesus. Deus já me deu desde o princípio. Sabe como você vai descobrir? Eu falo porque Deus me permite passar e ainda está, eu quero aprender. Eu falei hoje, aqui ainda, eu quero mais de Cristo. E para ter mais de Cristo não pode ter desunião, não pode ter desobediência, não pode ter pecado da carne, porque a carne é a emoção, eu quero agora. E de repente, na hora que você termina de fazer aquela coisa, você se sente culpado, injusto. Deus não tem isso para nós, a gente vai fazer, vai estar na medida. No nome de Jesus. Graça e paz, bom dia. Nós vamos ficar alguns dias, creio que alguns meses, sem aparecer aqui de manhã. Mas vai ter a campanha, vai continuar. Escreva aí, eu estou na campanha em nome de Jesus. E vai ter por alguns dias, por alguns meses. Amém? A resposta de Deus, ela não vai se extinguir da vida da pastora. Só vai ter uma pausa. Em nome de Jesus. A pastora aparecendo vai ter só uma pausa, mas está aí no canal de manhãzinha, esse mesmo horário, acione e ouça. Você vai encontrar a palavra esmiúce no nome de Jesus, glória a Deus. Porque quando a gente tem hora que a gente tem que se afastar para poder as pessoas entenderem o que elas estão recebendo, para elas não desperdiçar. Porque enquanto a gente está sendo desonroso, porque a gente não desonra a autoridade, tudo tem um preço, é o momento certo. Então a gente está lá em Romanos 13 e é bom demais. Toda a autoridade foi instituída por Deus, mas Deus também desinstitui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Escreva aí, coloque aí assim, ó. Deus me fez completo. Só em Jesus. Porque a completude não chegou ainda. A completude está em Cristo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nos conhecer o que falhamos. Como falhamos? É porque naquela hora que você errou o alvo, você vai ter que voltar lá onde você errou o alvo e amolar a flecha que está na aljava, nas suas costas, presta atenção. E que Jesus afinou e você desafinou indo para o mundo. Pastora, mas eu arrependi de imediato, mas você fez, né? Mas você fez, não fez? Então vai ter consciência, consequência. E aí você entender a consequência sem estar ofendido e nem ofender ninguém. Preste atenção no que o senhor está falando. Mas você fez, né? Você falou, não falou? Você aceitou, não aceitou? O homem veio até mim e falou assim, pega isso aqui, não precisa de pagar. Eu falei, não quero. Eu devia ter uns 14 anos. Eu falei, não quero. Mas pega, eu tô te dando. E era na frente da Santa Casa de Goiânia. Eu devia ter essa idade. E eu falei, não vou pegar. Que de repente tinha alguém correndo atrás dele, porque ele tinha ido lá e pegado algo de alguém. E graças a Deus que eu não aceitei. Falei, louvado seja o nome do Senhor.
cheguei lá dentro da recepção até sem fôlego. A mulher perguntou, o que foi, menininha? Eu falei, não, o homem queria me oferecer alguma coisa. Eu disse que não. Aí, de repente, vinha alguém correndo atrás dele. Aí ele tinha ido lá pegar na farmácia. Cuidado que você está pegando, viu? Em nome de Jesus. Pode ser algo de alguém. Examina. Aquela mulher sunamita, ela examinou o profeta. Examinou. E ela falou, esse homem continua fazendo a mesma coisa. Esse homem é de Deus. E aí ela foi construir um quarto, colocou eu gosto mais da cadeira e gosto mais de ter um aparador para mim poder estar na palavra. Aí ela fez um aparador, pôs uma lâmpada e uma cama. O profeta toda vez que passava por ali, ele ficava. Mas ela primeiro examinou quem era ele. Ela conheceu, ela procurou se informar. Não com os mentirosos, mas daqueles que é justo em Cristo. Examina. Glória a Deus. Aleluia. Quero passar aqui para a palavra em Mateus 25, 31. Em nome de Jesus. Vai fechar com tudo que o Senhor falou em nome de Jesus. Mateus 25, versículo 1 a seguir. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram, se preparando as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: seja caso de que não falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, presta atenção, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então muitos estavam desapercebidos, e quando a fé chegou, o homem com aquilo que ele tinha acabado de pegar e entregou, e elas pegaram. A sua consequência virá ainda hoje sobre aquilo que você escolheu. Então hoje Deus nos chama para poder gerar novas causas e novas consequências naquilo que é bom em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te permita ouvir a palavra, atender ela, e não perseguir ao arauto, ao profeta, e entender que foi sua escolha que te levou aonde você está. A minha escolha me levou aonde eu estou, e a minha escolha hoje levará aonde eu quero chegar. Preste atenção em nome de Jesus. O nome dessa live é Na Casa de Deus, ouvindo Jesus Cristo, a palavra de vitória, os povos e as nações. Se você é povo de Deus, escreva aí amém. Amém e amém e amém. Tenha um bom dia e ouça a revelação. Faça-se membro do canal, porque lá já tem bastante mesmo, bastante revelação para que você seja vencedor, vencedora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.